E é nessa esperança que fala aqui o versículo 12, que os gentios esperarão. É nessa esperança que nós estamos firmados em Cristo, que Ele é o nosso regente, Ele é o nosso rei. Aquele que rege é aquele que governa, é aquele que reina sobre os gentios. Então, a raiz de Jessé é aquele que vai reinar sobre todo o mundo, sobre todos os gentios, sobre a igreja. Quando fala gentios, aqui está se referindo também à igreja, ou seja, porque a igreja ela é composta tanto de judeus como de gentios, como de estrangeiros. Ela não é simplesmente uma instituição judaica. A igreja, dela fazem parte pessoas de todas as nações que Cristo chama para si, para reger sobre eles, para ser rei sobre eles. Então, o versículo 13 diz: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é importante manter essa esperança em Cristo. Realmente essa esperança ela nos enche de alegria, de paz. Ela mantém a nossa fé viva para que nós possamos ser realmente cheios da graça do Senhor, para que possamos ser realmente pessoas com uma felicidade por terem encontrado essa esperança pelo poder do Espírito de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Então ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo dizendo: Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aliás, né? Não é contentamento, não, é conhecimento, cheios de todo conhecimento, e capazes vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. Ou seja, ele estava falando que pelos ensinamentos que ele já estava dando e também pelos ensinamentos que eles haviam recebido de outros líderes que iniciaram a igreja de Roma, eles já estavam tendo conhecimento, já estavam plenos do Espírito de Cristo, com bondade, com fé, capazes eles mesmos de conversarem entre si e de se aconselharem uns aos outros. Que coisa bonita, né? E eu creio que essa igreja deve ter realmente recebido muito conhecimento, mas quanto mais conhecimento, melhor, né? E por isso ele continua dizendo aqui: Mas em parte eu vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, ou seja, lembrar aquilo tudo que eles já haviam aprendido, né? Por causa da graça que por Deus me foi dada, ou seja, ele tinha a, aquela incumbência da parte de Deus, ele tinha aquela missão da parte de Deus para realmente falar à igreja e lembrar sempre a igreja e ensinar a igreja gentílica de que eles também são pessoas que têm o direito de se achegarem a Deus, que têm o direito de serem contados com aqueles que Deus está chamando para fazer parte desta imensa frente missionária, dessa imensa frente de mudança constante no mundo. E essa mudança para melhor, essa mudança de pensamento, essa mudança de, de coração, essa mudança, essa conversão
as coisas boas, então é preciso estar cheio de bondade. E ele foi ousado nas palavras para lembrar aos romanos, aquela igreja de Roma, tanto aos judeus quanto aos gentios, tanto quanto aos romanos mesmo, né, e outros gentios que haviam lá na igreja de Roma, para que eles continuassem na fé em Cristo Jesus, que eles não desistissem e que aquilo que eles estavam crendo era a verdade. E o versículo 16 diz: para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ou seja, a graça foi dada a ele para ele ser o ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que sejam aceitáveis os gentios como oferta sacrificada pelo Espírito Santo. Ou seja, a nossa vida é como que um sacrifício, como uma oferta. Oferta, naquele sentido, era algo que era dado para ser morto como uma como um sacrifício, era para ser degolado como um animal. Aqui é a comparação, né, daquele ritual judaico que era feito muito lá no templo, né, de Jerusalém, de sacrificar animais para oferecer como oferta pelo pecado, como oferta pela gratidão e por tantas outros tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus. Mas esse sacrifício aqui não é para a morte, é apenas uma comparação, porque os gentios são como oferta, ou seja, eles agora são como mortos para as coisas deste mundo e agora vivem para Deus, porque são ofertas sacrificadas, eles estão se sacrificando, deixando as modalidades da vida deste mundo para viver pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Este é o sacrifício, esta é a oferta, a nossa vida purificada neste mundo, a nossa consciência purificada, a nossa vida de temor a Deus, a nossa vida de respeito a Deus e ao próximo, amor a Deus e ao próximo. Essa deve ser a nossa vida de bondade, de espiritualidade, de fé, de mansidão, dessas coisas boas e lindas que nos são colocadas para obediência a Deus. E o versículo 17 diz: tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. E o versículo 18: porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para a obediência da parte dos gentios por palavra e por obras. Ou seja, ele fazia questão de que os gentios pudessem crer em Cristo, e ele se alegrava com isto, porque ele foi escolhido para isso e, portanto, ele tinha motivo para se alegrar em Cristo, para se alegrar em Deus, porque aquele chamado era um chamado tão especial que era algo que ele fazia, não simplesmente por ele querer, mas ele fazia pela obra de Deus. Ele queria a salvação dos gentios, queria também a salvação do seu povo, como ele fala anteriormente ali, né? Anteriormente, nos capítulos anteriores, ele falou aí no capítulo 12, 13, que queria muito, aliás, no capítulo 11, né, em diante, ele falou muito que queria a salvação do seu povo, dos judeus, mas eles não queriam dar o braço a torcer e aceitar a Cristo como Messias, mas aqui ele fala que os gentios agora têm essa oportunidade de obediência a Deus através
do ministério, da ministração, dos ensinamentos que ele estava trazendo para a igreja por palavras e por obras.